Muitos consideram a matemática algo obscuro e difícil, mas a verdade é que a matemática gosta sempre das coisas mais simples. Por exemplo, se você escreve 25/30, a matemática prefere a forma mais simples, que é 5/6. Se você escreve 3 dividido pela raiz quadrada de 2, a matemática prefere a forma mais simples, que é 3 vezes a raiz quadrada de 2 dividido por 2. E talvez você deva pensar um pouquinho por que isso aqui é mais simples que isso aqui, né? Não parece, mas é. E é nesse processo que nós vamos nos focar nesse vídeo, a racionalização de denominadores. O que significa racionalizar? Significa transformar em um número racional. E denominadores é o denominador de uma fração, né? Então, aqui eu tinha o número irracional no denominador. E eu transformei em um número racional, certo? Ou seja, eu racionalizei o denominador. A palavra-chave está aqui, racional. Basicamente, é tirar a raiz do denominador, né? Então, vamos ver como é que a gente faz isso usando esse exemplo mesmo. 3 dividido pela raiz quadrada de 2. A racionalização de denominadores parte de um princípio complicadíssimo da matemática, que é a multiplicação por 1. O que acontece com um valor se você multiplica ele por 1? Não acontece nada, o valor continua o mesmo. E é isso que nós vamos fazer na racionalização de denominadores. Nós vamos multiplicar por 1, só que esse 1 escrito de uma forma especial, digamos assim, uma forma que vai nos ajudar. A primeira coisa, então, eu olho para a minha raiz e já prevejo qual que vai ser o denominador que eu vou ficar no final. Então, eu sempre olho para o radicando. O radicando aqui é 2. Isso significa que, no fim das contas, eu vou ficar com um 2 no denominador. E é o que acontece aqui, né? Eu fico com um 2 no denominador. Se fosse raiz quadrada de 5, eu ficaria com um 5 no denominador, né? E como eu falei, a gente vai multiplicar. Então, como é que eu posso transformar a raiz quadrada de 2 em 2 usando a multiplicação? Por quanto eu multiplico a raiz quadrada de 2 para chegar no 2? Parece difícil, mas a resposta é óbvia. Eu multiplico pela própria raiz quadrada de 2, né? Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 é 2, né? Ficaria raiz quadrada de 2 ao quadrado, simplifica e fica 2. Né? Então, o denominador eu vou multiplicar pela raiz quadrada de 2. Nós vimos que isso vai racionalizar, transformar em um número racional. Agora, eu não posso sair por aí multiplicando o denominador. Vai alterar o valor da minha expressão. Para não alterar o valor da expressão, o que eu faço? Eu multiplico o numerador pelo mesmo valor. Então, eu multiplico o numerador também pela raiz quadrada de 2. Se eu não fizesse isso, eu ia estar alterando o valor da expressão. E lembre que eu falei que a gente ia multiplicar por 1. Certo? O que é raiz de 2 dividido pela raiz de 2? Isso aqui não é igual a 1? É. Então, na verdade, a gente está multiplicando por 1, só que esse 1 escrito de uma forma diferente, uma forma que vai ajudar a racionalizar o denominador. Então, isso vai ficar 3 vezes a raiz quadrada de 2, a gente não pode simplificar aqui em cima nada, se a gente pudesse, a gente simplificava ao máximo, dividido por raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. O que é a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2? Nós vimos aqui embaixo, né? É 2. Então, 3 raiz quadrada de 2 dividido por 2. Isso é racionalizar o denominador, transformar o denominador em um número racional. Vamos fazer outros exemplos para ficar mais claro, né? O princípio parece um pouco confuso. Digamos, 6 dividido pela raiz cúbica de 7. Certo? A primeira coisa que eu faço, eu olho para a minha raiz e já prevejo qual que vai ser o meu denominador. Bom, vai ser o 7, né? O radicando é 7. Isso significa que, no fim das contas, eu vou acabar com um 7 no denominador. Então, eu pergunto, por quanto eu multiplico a raiz cúbica de 7 para chegar no 7? Como é que eu vou multiplicar? Por quanto eu multiplico a raiz cúbica de 7 para chegar no 7? A resposta parece meio complicada, mas é muito fácil. Eu multiplico pela raiz cúbica de 7 ao quadrado. O que vai acontecer? Vai ficar raiz cúbica de 7 ao cubo. Raiz cúbica de 7 ao cubo é 7. Né? Então, a gente multiplica pela raiz cúbica de 7 ao quadrado para ficar 7. Né? O segredo está nesse expoente aqui, o quadrado. Então, eu multiplico o denominador pela raiz cúbica de 7 ao quadrado. Nós vimos que isso vai cancelar as raízes, vai ficar 7. Mas eu também tenho que multiplicar o numerador por aquele valor, senão vou alterar a expressão. Certo? Então, vai ficar 6 vezes
a raiz cúbica de 7 ao quadrado. 7 ao quadrado eu posso escrever como 49, né? Dividido por raiz cúbica de 7 vezes a raiz cúbica de 7 ao quadrado, que é igual a 6 vezes a raiz cúbica de 49, dividido por... Quanto é a raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 7 ao quadrado? Bom, é 7, né? Nós vimos isso aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida de por que fica isso aqui, né? Lembre-se sempre que raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 7 ao quadrado, eu posso juntar as raízes. Então, ficaria raiz cúbica de 7 vezes 7 ao quadrado. Isso é propriedades das raízes, nós vimos em outro vídeo. Multiplicação de potências de mesma base, eu somo os expoentes. Então, ficaria raiz cúbica de 7 ao cubo. Que número que elevado ao cubo dá 7 ao cubo? É o 7, né? Só pode ser o 7, né? Você também pode ver, simplifica, corta as raízes, tem 1000 interpretações, certo? Mas todas elas levam ao 7. Isso é se você tem alguma dúvida de por que isso vira 7, né? Enfim, é um processo bem simples, na verdade, é a multiplicação por 1, né? Outro exemplo, eu tenho raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 3. Né? Se você pensar um pouco, não precisa racionalizar nem nada, o resultado disso aqui é óbvio. Mas vamos fazer pela racionalização. Né? Primeira coisa que eu me pergunto é qual vai ser o denominador final. Bom, vai ser o 3, né? O 3. Eu olho para o radicando e digo, aquele vai ser o meu denominador. Aqui o denominador ficou 7, que era o radicando da raiz. Então, aqui embaixo o denominador vai ficar 3. Então, por quanto eu multiplico a raiz quadrada de 3 para chegar no 3? Resposta é muito óbvia, pela própria raiz quadrada de 3. Então, eu multiplico o denominador pela raiz quadrada de 3 e o numerador eu multiplico pela mesma coisa, para não alterar o valor. Então, isso vai ficar igual a 3 vezes a raiz quadrada de 3, eu não tenho como simplificar muito aqui em cima, dividido por raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, que é 3 raiz de 3. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 é 3. E se você olhar bem, a gente pode simplificar aqui. 3 simplifica com esse 3 e fica 1, né? Raiz quadrada de 3. Né? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Digamos, 10 dividido pela raiz quarta de 3 ao quadrado. Né? Aqui eu já pus 3 ao quadrado, mas se aparecesse um 9 aqui, você já ia lembrar, 9 é 3 ao quadrado, é mais fácil eu fatorar, enfim, do que lidar com o 9 ali. Né? Então, se já aparecesse o 9 ou 27 ou qualquer número, você já fatora para ver se não pode ficar mais simples a questão. Então, olhando para a minha raiz, eu já sei que o meu denominador, no fim das contas, vai ser o 3, né? Então, por quanto eu multiplico a raiz quarta de 3 ao quadrado para chegar no 3? Bom, eu multiplico pela própria raiz quarta de 3 ao quadrado, né? Raiz quarta de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado fica 3 na quarta e vai cancelar a raiz, então. Né? Então, multiplico esse sinal de igual que não tem muito propósito por enquanto. Eu multiplico o denominador pela raiz quarta de 3 ao quadrado e o numerador, naturalmente, pela mesma coisa. Fica, então, 10 vezes a raiz quarta de... Quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9, né? Dividido pela raiz quarta de 3 ao quadrado, vezes a raiz quarta de 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 10 raiz quarta de 9, dividido por... Quanto é raiz quarta de 3 ao quadrado vezes raiz quarta de 3 ao quadrado? Bom, é 3, né? 3. Nós vimos isso aqui embaixo. Então, esta é a forma racionalizada, ou seja, com o denominador racional. Último exemplo. 1 dividido pela raiz cúbica de 5. Ops. 5. Olhando para a minha raiz, eu já vejo que o denominador final vai ser o 5, certo? Então, eu penso assim, por quanto eu multiplico a raiz cúbica de 5 para chegar no 5? Resposta disso é muito óbvia. Eu multiplico pela raiz cúbica de 5. É sempre pela mesma raiz, só que com um expoente diferente. Qual é o expoente aqui no caso? Eu tenho 5 na 1. 5 na 1. Quanto falta para ficar igual ao índice, ou seja, igual ao 3? Bom, ao quadrado, né? Faltam 2. Certo? Aqui eu tinha um 4. Eu tinha o expoente 2 e queria chegar no 4 para poder cortar. Então, eu multipliquei pelo 3 ao quadrado. 2 mais 2 dá 4. A mesma coisa aqui em cima. Eu tinha 1
Raiz cúbica de 7. Eu multipliquei pela raiz cúbica de 7 ao quadrado. Porque eu somo os expoentes, eu somo 1 com o 2, vai ficar igual ao 3 aqui em cima. Certo? Espero que eu não tenha confundido ninguém agora, mas enfim. Não é muito difícil descobrir que é 5 ao quadrado aqui. Então, eu multiplico o denominador pela raiz cúbica de 5 ao quadrado e o numerador pelo mesmo valor. Vai ficar, então, a raiz cúbica de 5 ao quadrado é 25, dividido por raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 5 ao quadrado, que é igual a raiz cúbica de 25 dividido por raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado é raiz cúbica de 5 ao cubo. Raiz cúbica de 5 ao cubo é 5. Ok? Então, era isso por esse vídeo. Espero que eu não tenha confundido ninguém. E é a questão de você só achar o expoente que você tem que usar aqui. Você multiplica pela mesma raiz, só que com o expoente que falta para chegar no índice. Certo? Então, era isso. Até o próximo vídeo.